Olá, boa Tudo bem? tarde. Tudo bem? Beleza. Estamos começando a brincar aqui um pouquinho. E aí, em casa? Em casa, aprendendo a ligar isso aqui, né? Essa é a parte boa de a gente fazer entre amigos, né? A gente vai ter erro, não tem problema. Oi, Boa. Lê, tudo bem? Letícia Aquino. Saudades, Lê. Gá, vamos dar uma olhada aí. Eu sei que eu vou ficar te questionando e vou anotando aqui as perguntas que o pessoal vai ter, mas se você perceber alguma pergunta que eu passar batido aí, daí me dá um Tá, toque e vê se alguém você quer comentar alguma coisa, tá bom? ok. A gente vai esperar um pouquinho ainda para começar, vai vendo quem está entrando aí com a gente. Tô A vendo os Ebony, amigos, os pacientes. tem a Ebony, que é dona do Instagram hoje em dia da Live, que é quem cuida do nosso marketing todo aqui. Depois a gente toma bronca se fizer alguma coisa errada, né? Então a gente tem que ficar esperto. A chefe está aí. E aí a gente tem algumas pessoas, alguns amigos fisioterapeutas, alguns amigos pacientes, e já de cara já começo a falar, né, Gá? Hoje o objetivo, obviamente, a gente quer ficar em casa, mas para estar em casa a gente precisa ter alguns conhecimentos, né? E dentro de ficar em casa, todo mundo está aproveitando essa febre de lives que a gente está tendo dentro da fisioterapia e dentro de todo o cenário, né, geral. Todo mundo está em casa vendo live à torto e à direito. Tem gente que já está cansada, né, um pouco. E aí tem aí, hoje a gente está com a live tentando fazer uma vez por semana, pelo menos fazer um pouquinho e trazer tanto de conhecimento, de troca de conhecimento para os nossos pacientes, quanto para os fisioterapeutas. E, de novo, né, te chamar aqui é mais do que um prazer como amigo, né? Mas como eu falei até na chamada para isso aqui, trazer você, e aí eu começo a fazer um pouco da nossa apresentação, que é um dos especialistas em pé e tornozelo, que eu conheço pelo menos, um dos maiores especialistas em pé e tornozelo que existem. Então, para mim, é um prazer, e já puxando mesmo sardinha para você, eu sei que você não gosta, mas é um prazer enorme discutir isso contigo, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Uma dificuldade primeiro, que é a primeira vez, né? Mas se a gente quer aprender, tem que sempre ter uma primeira vez. Mas vamos falar um pouquinho sobre tornozelo. O Felipe é uma pessoa que eu conheço há algum tempo já. Já fala quanto tempo, Fê? 2006, né? 14 anos e 13 anos de sociedade. Tá bom, né? Aliás, agora Muitos. abril, completamos 13 anos de sociedade. Abril, né? Ixi. É. Eu queria fazer a apresentação, a maioria de vocês já conhece o Gabriel, mas independente de conhecer ou não, acho que vale a pena eu fazer uma breve apresentação, e essa apresentação eu falo com orgulho que eu não preciso ler nada para fazer essa apresentação. O Gabriel é fisioterapeuta formado em São Carlos, uma das melhores faculdades do país. Depois ele veio para o SET, fazer a especialização dele em fisioterapia esportiva, e ali ele foi galgando o espaço dele e está até hoje lá, hoje sendo chefe do setor de fisioterapia de pé e tornozelo, lá da Escola Paulista. Com isso, ele veio para a Seleção Brasileira de Basquete comigo em 2006 ou 2007, a primeira vez, 2006, né, Gato? 2006. E 2006. ficou junto até 2010, 2011. Ali ele foi para o boxe, para a Seleção Brasileira de Boxe, fez o ciclo olímpico inteiro até 2016. E depois a gente abriu a nossa clínica, a gente tinha um consultório menor e a gente abriu a nossa clínica Life Square. E ele ficou no Comitê Olímpico Brasileiro durante um tempo também. Como ele está fazendo o mestrado dele, que ele adora, é a paixão da vida dele, é o mestrado, ele não vê a hora de poder emendar no doutorado dele. Então, esse currículo do Gabriel acho que traz bastante coisa para a gente conversar hoje. Gá, obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade. Só eu e a sua esposa e a Ebony sabemos o quanto é difícil pôr você aí, mas a gente acredita que é um grande momento para a gente. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Espero contribuir aí um pouquinho com a nossa live, com os nossos pacientes e com alguns fisioterapeutas também. Legal. E uma coisa que eu queria até falar para você, a gente não está preocupado com se a gente está tendo milhões de lives, ou uma live, ou duas. O interessante para a gente é tentar fazer alguma coisa decente que a gente possa gravar para nós, para os nossos pacientes e para os nossos colegas fisioterapeutas, que a gente consiga aprender um pouco nesse momento. A gente até conversando ontem, né? O que a gente vai fazer nessa live? Como que vai ser? O que vai rolar? O que a gente precisa falar? E eu que queria muito fazer essa live contigo, né?
E uma das coisas mais importantes quando eu estou falando com você sobre essa live é o que a gente vai falar numa entorse tornozelo no meio de uma quarentena, né? Estamos no meio de uma quarentena onde as pessoas não deveriam sair de casa. Pelo menos isso, né? Pelo menos no estado de São Paulo, onde a coisa é mais crítica. Minha pergunta é, primeiro, o que é uma entorse de tornozelo, Gabriel? O que você pensa? O que você pensa em explicar para o nosso paciente? Para o fisioterapeuta, obviamente, ele já sabe. Ainda mais num momento de quarentena que a gente vai abordar. Então, o que é uma entorse de tornozelo? Bom, entorse de tornozelo é um movimento anormal do tornozelo e que ele vai além do limite fisiológico. Então, se eu tô até com um modelinho aqui de tornozelo e pé, então o movimento que ocorre, existem vários tipos de entorse, né? Existe o entorse em inversão, que é flexão com inversão. Também existem os entorses com extensão e eversão. Existem os entorses altos de tornozelo, mas basicamente aquela torcida no tornozelo que você dá na rua, ou jogando futebol, ou fazendo alguma coisa, é a lesão mais comum no esporte. Agora, nessa época, muito menos, né? Pouca gente fazendo esporte, mas muita gente em casa, muita gente torce o tornozelo, mas ele é muito subdiagnosticado também. 50% desses entorses não passam pelo médico, tem um estudo que fala isso também, então muita gente dá aquela viradinha, não foi nada e passa batido, sabe? Isso pode gerar consequências futuras. A gente vai falar mais para frente desse negócio das consequências futuras, mas você já deixou uma deixa aí, né? Essas entorsezinhas também vão causar problema para a gente no futuro, né? Vão causar sim, porque eles geram algum prejuízo proprioceptivo, pode ser lesão ligamentar ou não, mas você fica com algum déficit aí que mais para frente você pode ter uma lesão mais séria, né? Às vezes é um indício de uma lesão maior que pode vir. Legal, ótimo. Vamos lá, vamos à pergunta. O que a gente está aqui? Estamos num momento difícil de quarentena, mas eu tenho saído pouco de casa, mas o pouco que eu saio, em qualquer horário do dia, você vê gente correndo na rua, qualquer horário do dia. A nossa conversa de ontem faltou-se um pouco nisso, né? Essas pessoas, né, que estão correndo na rua, não é nem na calçada, nem na esteira, porque os prédios, academias, clínicas estão fechados, então eles estão correndo na rua, que é um ambiente talvez inóspito para a maioria das pessoas. A gente tem riscos ali nessa rua, né, para um entorse de tornozelo. Muita gente não está acostumado, né? Muita gente está acostumado só à academia e essas ruas nossas, sabidamente, não são boas, muito buraco, eventualmente, e esse entorse ocorre justamente em movimentos inesperados, né? Então, um buraco que você pisou, não estava esperando, ou numa velocidade diferente, e aí acontece esses entorses. É um perigo mesmo. Gabriel, eu tive a entorse, acabei de acontecer, estou no meio da rua, o que eu faço? Ainda mais que eu não quero ir para o hospital de jeito nenhum, afinal eu estou no momento que estão mandando eu ficar em casa e não é para eu ir para o hospital. O que é para eu fazer, afinal? Hoje em dia tem a telemedicina, você pode falar com o médico pela internet também. Eu não estou tirando nenhum mérito dos médicos. Os médicos estão aqui para ajudar a gente e eu sempre indico, quem me conhece sabe que eu indico sempre para o médico. Tem a telemedicina, sim, mas é muito importante, às vezes, eu preciso saber se eu quebrei o meu tornozelo, né? Pode ser um risco maior. Então, pensando nisso, um grupo canadense criou os critérios de Ottawa, que é para você ver se você teve a chance se você precisa realmente, se tem a necessidade de você fazer um raio-x, para ver se você teve uma fratura associada com esse entorse de tornozelo, né? Então, nesses critérios, o pé que está para frente, atrás do maléolo medial ou atrás do maléolo lateral, no caso do tornozelo, ou do lado de dentro do pé, no navicular, ou na base do quinto meta. Outro critério também é a capacidade de você andar depois desse entorse, imediatamente depois. Vale lembrar que esses critérios não valem para criança e também não vale depois que esse tornozelo ele inchou muito, né? Porque com edema tudo vai doer. Então aconteceu, acabou de acontecer. Se tiver dor nesses lugares, é possível, se faz necessário um raio-x. Tá, então você está me falando uma coisa importante aqui. Primeiro você falou da telemedicina, que hoje em dia está autorizada e regulamentada para os médicos e inclusive para físio. Então a primeira coisa não é de jeito nenhum para a gente esquecer médico.
Pelo contrário, a gente precisa de uma avaliação até para ter uma conciliação do que você está falando com o que a gente pode encontrar de lesões associadas aí, principalmente você falou de uma fratura, certo? Certo. Então, médico... Fala. A gente está evitando os hospitais, né? E os médicos frequentam os hospitais, então essa telemedicina vai meio que fazer essa ponte sem a gente ter um contato presencial com o médico. Então, é muito importante a presença, a consulta médica, sim, mas nesses tempos, de repente a telemedicina, a telesaúde vai ajudar a gente nessa... Aliás, deixa eu fazer um jabá, né? A gente deu a hora do jabá, a gente está conseguindo agora. A gente fechou sexta-feira, aliás, tem uma reunião hoje às 8 da noite, você não está sabendo ainda. A gente tem uma reunião às 8 da noite hoje da clínica. A gente fechou uma parceria para fazer atendimento de telesaúde, de qualquer tipo de atendimento da nossa clínica. Você acha que na fisioterapia a gente consegue alguma coisa, principalmente para entorse no tornozelo, ajudar esse paciente? A gente consegue sim. Existem alguns exercícios que a gente pode passar para o paciente, existem algumas liberações miofasciais da musculatura, porque muitas vezes, no entorse de tornozelo, quando você tem o ligamento da fíbula com o talos, e esse talos não tem inserção muscular, então toda a artrocinemática dele, o movimento, ele é dado pelos ligamentos. E quando você tem uma lesão ligamentar, que é comum no entorse de tornozelo, esse movimento ele não vai ser tão preciso como ele era antes. Então, quando eu faço a flexão, por exemplo, e esse ligamento... A ponta do pé, né, Gabriel? Exatamente, quando o pé está para baixo, esse ligamento que seguraria esse movimento, ele não está mais presente ou ele está debilitado. Quando isso acontece, ele fica com déficit de extensão, porque o meu range é meio que fixo. Então, se eu ganhei mais flexão, eu perdi extensão. E esse déficit de extensão é um dos principais fatores de risco para uma recidiva, para um novo entorse. Então, legal. Liberando a musculatura, soltando a musculatura da panturrilha, isso ajuda bastante. Automobilizações em casa, isso ajuda muito no tratamento pós-entorse. E também, além dos cuidados, né? Existem vários cuidados que a gente pode ter, que a gente evite que isso piore ou não melhore tão rápido. Legal. Você já começou a falar um pouco de autotratamento, com a ajuda do físio, falar um pouquinho de tratamento. Vou segurar um pouco você nisso aqui, que eu quero abordar isso aqui um pouco mais para frente ainda. Eu quero umas coisas de fase aguda. O que eu vou fazer na fase aguda? Eu liguei para o médico, ele me autorizou a fazer fisioterapia, mas eu não sei se eu coloco, mas ele não me viu. Ele me viu, mas eu estou de órtese, eu estou de RoboFoot, é para eu usar RoboFoot, é para eu usar uma órtese estabilizadora, uma tornozeleira, é para eu tirar meu pé do chão, é para eu usar muleta, é para não usar muleta. O que a ciência está trazendo para a gente? Eu sei de muita coisa que a gente está atualizando, que antigamente era de um jeito, hoje é de outro. O que a ciência está trazendo para a gente nesse sentido? Para eu falar para os meus colegas fisioterapeutas, já que você é uma das cabeças da fisioterapia em tornozelo, e para os nossos pacientes, o que eu falo para eles? Bom, aí temos que explicar algumas diferenças, né? Então, as órteses estabilizadoras, os RoboFoots, que são os imobilizadores, e a muleta, se eu vou tirar o pé do chão ou não. Então, se eu coloco uma tornozeleira, ela vai permitir o movimento ainda de flexo-extensão, mas vai limitar movimentos de inversão e eversão, que são os movimentos mais lesivos, que vão mais me machucar. O imobilizador, o RoboFoot, ele vai imobilizar o meu pé, ou o gesso ou o RoboFoot vai imobilizar o meu pé. Então, tem que ver o grau da lesão, tudo depende do grau da lesão, tá? Então, a gente tem grau 1, 2 e 3, do mais fraco até o mais grave, mas depende muito também da dor do paciente, da capacidade ou não dele conseguir apoiar o pé no chão. Então, a nossa sequência lógica é do nada para o mais, né? Então, o primeiro seria um estabilizador. Entre o estabilizador e o imobilizador, teve um estudo que comparou os dois, e num follow-up de 1 ano, o resultado foi o mesmo. Mas os estabilizadores retornaram à atividade esportiva antes, porque teve um retorno mais funcional, mais sofrido, com um pouquinho mais de dor, mas ele conseguiu voltar antes no retorno esportivo. Já o imobilizador não se sentiu menos dor, mas demorou para voltar, mas no final de 1 ano
tiveram resultados semelhantes. Quer dizer, então está me falando Pode que falar. tornozelo sobre estabilizador e RoboFoot, depende do que eu quero, se eu sou um atleta profissional ou se eu sou um atleta que não quer parar de fazer atividade ou diminuir o meu tempo afastado da atividade, eu tenho que pensar talvez no estabilizador, é isso? Exatamente. Então aí alguns artigos também mostraram que essa reabilitação funcional ela é melhor do que a imobilização. Nesses casos, essa estabilização funcional vai ser com esse estabilizador, mas tem um outro artigo também que mostrou que, de repente, os 10 primeiros dias você pode usar um imobilizador. Por quê? Às vezes a gente quer acelerar tanto e que, de repente, um repouso relativo para esse paciente pode ser mais benéfico do que tentar acelerar. A gente acaba atrasando mais do que se ficar um tempo parado. Então, fica uns 10 dias de RoboFoot, não é para ficar parado sem fazer nada. Você pode adaptar algumas outras coisas, membro superior, bike, enfim. Estacionária, claro. Mas você consegue adaptar. Mas o retorno funcional com os estabilizadores são melhores, realmente. Tá, então isso já me deu uma dica boa. Mas e a muleta? Usa ou não? Tá. A muleta ela vem no caso de você, mesmo com o estabilizador ou com o imobilizador, você não conseguir deambular. Você não consegue andar sem dor. Então eu coloquei o meu RoboFoot, estou de RoboFoot, mas mesmo assim eu estou claudicando, estou mancando. E aí eu preciso de um apoio. E aí vai depender se eu estou mancando muito ou pouco. Começo com uma muleta do lado contralateral, ainda dói, ainda não consigo apoiar como deveria ou ainda sinto dor. Aí você coloca as duas e tira o peso total. E aí, para o retorno ao esporte, aí vai tirando ao contrário. Então, se eu estou com duas muletas, eu tiro uma. Depois que eu estou só com uma, eu tiro essa segunda muleta, fico com o RoboFoot. Depois eu posso passar para um estabilizador ou não. Mas é sempre o último a tirar são os estabilizadores e imobilizadores. Um erro comum que acontece é, às vezes você está de muleta ainda, não aguento mais esse imobilizador. E tira o imobilizador e fica lá de muleta e imobilizador. Esse é um erro muito importante. Bem comum, aliás. Né? Aliás, Douglas, já respondo a sua pergunta. O Douglas, seu paciente, está fazendo uma pergunta ali. O Marcos Agra também fez outra pergunta. Já vamos responder. Só para não atravessar tanto aqui, uma outra pergunta aqui voltada para isso aí. Mas não precisa me responder agora, se não quiser, se for lá na frente. Quando a gente está falando do RoboFoot, se eu tiver com uma muleta é uma coisa, porque eu não estou descarregando peso, eu não estou entortando tanto o meu corpo. Mas se eu tiver com o RoboFoot, naturalmente eu tenho que fazer aquela andada meio de lado, né? Eu não estou fazendo um monte de compensação que vai me atrapalhar na reabilitação depois? Vai. Está sim. Tem que escolher o que a gente quer estragar mais, a gente quer consertar. Mas a verdade é assim, existe realmente uma diferença de altura e quando possível é importante que a gente consiga compensar isso de alguma forma. Então, pelo menos tênis do outro lado, né? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa fica descalço, está em casa, fica descalço, chinelo, coloca tênis para tentar equilibrar um pouco isso. E aí, normalmente, você não tem o movimento do pé e naturalmente o pé, se você começa a andar com ele de lado. E esse andar com ele de lado, depois, na fisioterapia, a gente vai ter que ganhar essa rotação interna de tíbia, de quadril, enfim. Porque essas consequências elas vão subindo, depende de quão grave foi e de quão bem você tratou ou não esse tornozelo. Quer dizer, então, tanto para os nossos fisioterapeutas e colegas que já até sabem um pouco disso, esse tornozelo vai chegar para a gente tratar do tornozelo, mas a gente tem que pensar na cadeia inteira, né? Então, para os fisioterapeutas e para os pacientes, isso, né? A gente tem que pensar na cadeia inteira, principalmente se for uma recidiva, né? Se é um entorse se é um tornozelo que ele já torceu a primeira vez, a segunda vez a gente tem que ter mais cuidado, porque esse caminho todo já aconteceu. Legal. Quem está fazendo para a gente pergunta, acho que é o Pedro, né? Que está fazendo. Depois o H vai responder também sobre controle de carga. Então, a gente vai falar dessa questão da cadeia lesional, a gente vai falar, você falou que é uma coisa importante, principalmente na recidiva, mas é só para o paciente não pensar que a gente é louco quando a gente ele chega com entorse de tornozelo na clínica, a gente começa a tratar do quadril do paciente, tem um fundamento para tudo isso, o paciente não pensar que a gente é tão maluco, né? Não tem regra para todo mundo, mas a gente tem que avaliar sempre, né? Avaliar joelho, tornozelo, pé, quadril, coluna, sacro ilíaco, enfim, todas as compensações que ele pode ter. Porque justamente ele vai jogar o peso para o outro lado. Então, existem muitas sobrecargas do outro lado que ele pode ter.
Você falou ali do cara, eu vou pegar a sua fala, do cara descalço de um lado, RoboFoot do outro, em casa. Me fala, esse cara teve entorse, está na fase aguda ou mesmo numa fase crônica, já passou os 5 primeiros 10 dias de entorse, mas ele está em casa. Ele fica descalço? Como que ele fica? Do lado machucado, do lado não machucado? Então, o que esse cara vai fazer? Ou ele vai ficar de chinelo? É a melhor coisa ficar com chinelo de dedo? É muito interessante, né? Porque muitas vezes essas orientações para casa são muito importantes. E agora, nessa fase que o pessoal não está indo presencialmente no fisioterapeuta, eu até brinco, né? Se a pessoa for na clínica todo dia, ficar 1 hora comigo, você vai ficar 5 horas comigo na semana. E se você ficar, e vai ficar 163 horas sozinho. Então, não sou mágico, então eu tenho que cuidar de você, mesmo você não estando na clínica ou comigo, enfim. É importante que você, o primeiro passo para a gente melhorar é a gente não piorar. Então, com relação a calçados em casa, lembrando que o entorse foi um movimento, além do fisiológico, foi um episódio de instabilidade, o seu tornozelo ele foi numa amplitude que ele não deveria. Então, tudo que eu quero, tudo que eu não quero nesse momento é instabilidade. Eu preciso de estabilidade nesse caso. Então, existem alguns critérios que a gente usa para saber se aquele tênis ele é estruturado ou não, enfim. Se eu torci o meu tornozelo, esse aqui está de costas, né? Estou vendo atrás do meu tornozelo, o movimento que acontece é esse daqui. Esse movimento eu preciso evitar e o estabilizador vem justamente para impedir esse movimento. Se eu uso um chinelo, atrás eu não vou ter proteção nenhuma, meu pé vai dançar à vontade. Esse chinelo vai dobrar à vontade, vai torcer à vontade. Eu não tenho proteção com o chinelo. Tá bom, então eu prefiro usar Crocs, então. Crocs eu fico confortável. Também atrás não tem proteção nenhuma. Então eu coloco a alça. Mesmo assim, ela é flexível, ela é mole, não vai te segurar em nada. Então, é importante. Sapatos não ajudam, né, nesse caso. Então, o que eu indico para os pacientes em casa é que eles fiquem com sapatos estáveis. Mas como que eu sei que um sapato é estável ou não? Existem alguns critérios. Pagando de nada. É importante que de trás do calçado ele seja rígido, eu não posso fazer movimento que ele ceda para cá. O meu cabedal seja estruturado, um calçado que ele seja de amarrar. Estou com um tênis aqui, mas não necessariamente precisa ser um tênis, pode ser um calçado qualquer. Se eu tentar dobrar, eu não consigo, como eu conseguia no meu chinelo, por exemplo, e eu não posso dobrar, eu não posso torcer esse sapato. Então, existem vários sapatos e sapatos minimalistas que são muito mais confortáveis, mas eles permitem muito movimento. Eles permitem muito movimento. Você pode dobrar o calçado, você pode torcer esse calçado. Então, esse tornozelo não precisa disso nessa fase. Então, esses calçados que são mais rígidos, mais estruturados, vão proteger o seu pé de uma forma melhor. Legal. O Gá, já vou só para também, Jô, a gente vai responder sua pergunta já. O Enzo também fez uma pergunta interessante que eu acho que cabe agora já, Gabriel, a pergunta do Enzo, e depois a do João falando de propriocepção, pliometria. O Enzo fez a pergunta sobre compressão com faixas. O que a gente pensa disso, Gabriel? Ele até deu um exemplo. Puta, não li, tem passou compressão para realizar crio, ou fica a compressão porque ele prefere uma compressão com crio, compressão sem crio, ele vai ficar com uma faixa compressiva, ele vai ficar com uma meia compressiva, que hoje a gente tem abundância no mercado. O que você pensa a respeito dessa compressão na primeira fase, na segunda fase? Em que momento entra isso? Tá. Então, na fase aguda... Pensa na lesão, esse cara também com edema. Esse edema também é uma coisa que a gente conversou antes e eu te cortei. Edema, ele tem relação com essa lesão, com o grau dessa lesão? Essa é uma pergunta importante. Você responder a compressão, inclusive. Sim. Essa é uma questão importante. Meu tornozelo inchou mais ou menos. Quer dizer que minha lesão foi maior ou menor? Já tem estudo provando que não.
Então, você pode ter tido uma lesão maior com o seu tornozelo inchando menos, ou você pode ter um retorno venoso que não seja tão bom, ou seja, a primeira vez, e você não teve lesão ligamentar, mas o seu tornozelo ficou um pão. Então, não tem relação com o grau da lesão. Com relação às compressões, as meias compressivas, eu recomendo as meias compressivas para usar durante o dia, à noite não precisa, porque está deitado, então o retorno venoso já é suficiente. Mas durante o dia, pessoas que ficam com o pé muito tempo para baixo, isso ajuda bastante a esse tornozelo não inchar tanto no fim do dia. Com relação às faixas elásticas, nos primeiros dias a gente indica gelo a cada 2 horas, de 2 em 2 horas, nos primeiros 72 horas, e depois vai espaçando um pouco mais só para alívio de dor. Mas as faixas compressivas, eu costumo usar nos intervalos do gelo. Então, faço o gelo, tirou o gelo, coloca a faixa. E assim vai, e isso vai ajudando a drenar um pouco mais. Existem também as outras modalidades, que existem as máquinas de criocompressão, né? Então, você faz a crioterapia, o gelo, né? E ele faz, como se fosse uma bota, e aquilo vai circulando a água gelada e faz a compressão intermitente. Aí você coloca a perna para cima, a gente tem visto bons resultados na clínica com retorno precoce. Então você já me deu 2 respostas às que eu queria. Primeiro, tem que fazer gelo sim, né? Eu tenho que fazer gelo sim nesse edema. É uma boa. Se eu tenho aqui, a gente na clínica tem esses equipamentos que a gente sabe que são caros, tipo o Game Ready é muito caro, que é de criocompressão. Mas se o paciente pode ter em casa, você acha que ajuda também isso? Se de repente eu posso alugar, vai ajudar mais ele do que ele ficar sem nada? Eu acho que ajuda sim, porque muitas vezes o que a gente fala, põe gelo e põe a perna para cima. O paciente está sentado aqui, ele coloca a cadeira lá na frente, pôs a perna para cima. Então é importante que entenda o que é perna para cima, né? Então imagina que o nosso ponto de referência é a nossa bombinha, né? O coração. Então ele tem que ficar pelo menos 30 centímetros acima do nível do coração. Então eu preciso deitar ou, enfim, elástico, fazer alguma outra coisa para não deitar. Mas enfim, é importante que eu deite e coloque essa perna para cima. Então para esse retorno venoso ser melhor, tá? E nos intervalos a gente coloca essa faixa elástica, ou então a gente usa a meia de compressão, enfim, isso ajuda bastante. Então, então, até o Enzo perguntou de novo, reforçando, para casa ele manda sem a faixa de compressão, eu vou até dar a minha resposta, Enzo. Para casa eu prefiro às vezes mandar com a meia de compressão, essa que o Gabriel mostrou aí, por exemplo, do que a faixa que talvez ele não tenha a condição adequada para fazer o enfaixamento. Não vai ter a destreza para enfaixar, às vezes ele enfaixa numa posição com o pé mais em equino, então tudo que eu preciso evitar nesse momento é mimetizar o mecanismo de lesão. Então, se eu torci o pé para baixo e para dentro, se eu enfaixar com esse pé um pouco mais para baixo, eu estou imitando esse mecanismo de lesão, então, em vez de ajudar, eu estou piorando a lesão. Então, a gente vai tentar com a faixa, com a meia elástica, talvez seja mais interessante. Uma meia compressiva, de repente, seja mais interessante. Perfeito. Gabriel, vamos andar um pouquinho aqui. A gente já falou de muleta, a gente falou de órtese, falou do RoboFoot, propriamente dito. Andando um pouquinho mais, você falou de calçados pós-entorse. Eu quero saber assim, e fatores de risco? Eu sei que às vezes isso a gente fala mais para frente, mas esse cara está lá machucado ou esse cara já se reabilitou? Como que ele faz, Gabriel? Ele tem um risco de novo de ter lesão? Não? A gente sabe, está claro na literatura? O maior fator de risco para entorse tornozelo é o entorse prévio. Então, se você já teve um entorse, a chance de você ter outro é muito maior. Então, mas por que isso acontece? Então, quando eu falei do talos aqui, desse ligamento, que eu perdi o movimento de extensão, esse déficit de extensão, ele vai me ser um fator predisponente para novos entorses. Por quê? Se eu perdi a extensão, eu vou ficar no movimento do pé mais para baixo. E mais para baixo, o talos não encaixa tanto na pinça maleolar e ele fica numa posição mais suscetível. Além disso, quando eu fico com o pé mais para baixo,
a relação comprimento-tensão dos meus músculos anteriores e posteriores vão estar prejudicados. Então, o músculo que ele está aqui na frente, ele vai estar mais alongado, o músculo aqui de trás, ele vai estar mais encurtado. Tanto mais alongado quanto mais encurtado, ele vai ser mais fraco. Em contraparte, e a mesma coisa vai acontecer com os inversores e eversores de tornozelo. Se eu tiver um eversor aqui e um inversor aqui, e ele está uma posição um pouquinho mais invertida, aqui vai estar encurtado, aqui vai estar mais alongado. Então, também vai estar fraco. É um tornozelo mais fraco. Então, pense então, se eu tenho um tornozelo que ele é mais inchado, os meus próprios receptores vão estar afetados. Então, eu tenho receptores na cápsula, no ligamento, no músculo, no tendão. Então, todos esses receptores, eles não vão trabalhar da mesma forma como agem como se não tivesse acontecido nada. Então, esses receptores que eles dão 3 informações: senso de posição, senso de resistência e senso de movimento, que é a minha propriocepção, a minha aferência. Então, toda a informação do meu pé que vai ser processada no meu sistema nervoso e vai vir uma resposta eferente. E essa resposta vai vir deficitária, que vem em forma de tempo de reação e de potência muscular. Então, baseado nessas coisas, o meu tempo de reação não vai ser tão bom, o meu músculo não vai ser tão forte e a chance de eu ter um entorse é maior. Meu posicionamento já não está tão bom, que ele já está mais para baixo. Então, são vários fatores que, somados, favorecem uma recidiva no entorse de tornozelo. Então, dentro da reabilitação, é importante eu trabalhar a amplitude de movimento, é importante eu trabalhar o reforço muscular, mas a ativação muscular frente também nessas mudanças todas. Então, é importante trabalhar nesse contexto geral. Legal, e até você falou uma coisa que o João acabou comentando no meio do caminho, o João Alvarez, um abraço, João, é lá do Rio, amigão nosso, falando, fora a perda proprioceptiva, que é o que o Gabriel acabou de falar, né? Tudo isso aí gera uma perda de conhecimento de movimento do próprio corpo, muito importante. Continuando com isso, minha pergunta, se a gente entendeu que esses fatores de risco, que principal é a lesão prévia, né? Você ter tido entorse no tornozelo, o nosso principal recado nesse momento é falar, pelo amor de Deus, se você teve um entorse, trata direito, que daí você diminui as suas chances para frente, né? Trate direito desses entorses no tornozelo. E aí a gente discutindo ontem, uma coisa que caiu por terra há muito tempo, mas eu falei para você, cara, quando eu me formei lá atrás, 20 anos atrás, a gente falava que a principal coisa que a gente tinha que ganhar era a flexão, né? E a gente sabe que isso caiu por terra há mais de 10 anos, já há muito tempo. O que é que acontece? Eu não preciso nem na minha reabilitação, falando tanto para o paciente, eu não preciso pensar na minha ponta do pé, quanto para os nossos fisioterapeutas, é certeza que eu não preciso pensar em flexão, certo? Bom, boa pergunta. A flexão, então, é o mecanismo meu de lesão. Então, o meu mecanismo foi com flexão. Se ele foi com flexão e eu perdi a extensão, tudo que eu preciso nesse momento, desde do primeiro dia de lesão, eu preciso ganhar a extensão de tornozelo. Mas a minha flexão dói. Dói porque foi o mecanismo de lesão, mas está limitado. Está limitado porque está inchado, tem edema. Esse edema ocupa espaço. Naturalmente ela vai voltar. Se não voltar, é fácil de ganhar. O difícil é a extensão, porque a extensão também é fator predisponente para outras lesões, lesões de joelho, lesões de quadril. Então, é muito importante que a gente ganhe os mecanismos, que a gente ganhe a extensão para esse tornozelo voltar de uma mais normal possível. Junto com a extensão, como o eixo da articulação ele é oblíquo, ele sai das duas pontas dos malelos, ele é oblíquo. Então, a extensão, não existe uma extensão pura. O movimento para cima, a extensão não existe pura, ele é junto com eversão. Então, se o meu mecanismo foi flexão com inversão, eu também perdi eversão. Então, outro movimento importante de a gente ganhar é a eversão de tornozelo, com esse tornozelo para fora. Então, eu vou juntar em mais 2 perguntas baseadas no que você falou agora. Uma é minha mesmo. Esse paciente, então, pelo que você está falando, eu tenho que, nesse começo, talvez no começo da lesão, evitar a eversão, a eversão principalmente, ou a inversão? Eu preciso evitar a inversão. Perfeito. Eu tenho que ganhar a extensão e a eversão. A flexão e a inversão devem ser evitadas.
Inclusive, aí, em pós-operatório, esse movimento ele é proibido até a 4ª semana. show. O Giovanni está perguntando, o Giovanni Lima está perguntando para você, esse talos, ele está inferiorizando devido à lesão ligamentar? Se sim, ela é reversível? Você falou já sobre isso, mas responde de novo, por favor, Gá. Existem vários fatores que limitam a extensão de tornozelo, né? Não só o talos, né? Você pode ter uma limitação tendínea, uma limitação muscular. Esse talos, ele vem mais anterior, sim, por conta da lesão. Eu acredito que sim, e tudo que sempre que a gente vê é isso. Tanto que os testes para a gente ver é o de gaveta, né? A gaveta anterior, quando o médico pega o tornozelo e puxa isso para frente, ele fica mais evidente quando o ligamento é lesado. Então, você tem uma anteriorização de talos clara ali. E tudo que a gente faz na fisioterapia é posteriorizar esse talos. E contra isso que o médico está fazendo, que na verdade não é para machucar, mas é para ter um teste, né? Enfim, além de outras coisas. Então, para a extensão, a gente vai ganhar talos, a gente vai fazer inversão de calcânio, a gente vai mexer navicular, cuboide, rotação de tíbia, fíbula, proximal, distal. Precisamos avaliar antes, né? Mas, enfim, naturalmente a gente faz sempre isso. Bom, a boa parte da nossa resposta aí, então, vamos fazer extensão desse tornozelo que ele vai funcionar de novo. E aí você já respondeu a pergunta do Marcos Agra, perguntando se fazer a gaveta posterior ajuda no ganho da extensão. Você já respondeu que sim. Ajuda. Não é o mesmo teste, mas ajuda sim. É como se fosse. Tem formas melhores para fazer, mas dá. Aquela dorzinha que a gente tem no posterior, no tendão, que o paciente refere àquela dorzinha no posterior, ali, parece no tendão. E aí o fisioterapeuta menos experiente, talvez ele vai falar e vai querer tratar o tendão de Aquiles, ou o paciente, o tendão calcâneo, o paciente vai chegar e falar, putz, está doendo aqui, você tem que tratar aqui no meu tendão agora, que machucou o tendão agora. É uma dor no tendão calcâneo? Ou que dor é essa? Do que a gente está falando? Do que esse paciente está tratando, reclamando? Será que esse fisioterapeuta mais novo, ele sabe o que é que está acontecendo ali? Existem várias consequências e possíveis sequelas de um entorse de tornozelo, né? Então, muitas vezes, quando eu perdi a extensão de tornozelo, eu tenho essa flexão maior, eu favoreço uma coisa que a gente chama aqui de impacto posterior. Então, e às vezes a pessoa tem um ossinho a mais aqui que ele chama ostrígono, e isso cria esse impacto maior aqui. A pessoa pode nascer e morrer com isso e não saber, mas se ele tem um entorse, isso pode ser um fator que impacta aqui, começa a dar uma dor posterior, que confunde muitas vezes com o tendão calcâneo. O tendão calcâneo, a tendinopatia de calcâneo, muitas vezes também vem como sequela de um entorse de tornozelo, quando, enfim, mais para frente, né? Não imediatamente, mas mais para frente pode vir sim, justamente por esse desequilíbrio muscular, falta de amplitude. Isso acontece com alguma frequência, juntamente com a facete plantar. Então, aí já estamos falando, você falou de falta de amplitude, falou de fraqueza muscular, falou de facete plantar. Se eu não trato direito esse tornozelo, é isso que vai acontecer comigo, certo? Exato. Você tem que atentar para esses déficits que geraram de acordo com esse entorse. Se ele foi mais grave, se ele foi menos grave, eu tenho sempre que avaliar todas as articulações para que isso trabalhe de uma melhor forma possível. Quer dizer, isso são compensações que vão ocorrer. A gente falou já anteriormente, quando a gente estava conversando, de compensações mais para cima. Penso nisso de imediato? Não. Isso é uma coisa que certeza que vai ocorrer? Me ajuda. Certeza que vai ocorrer se não tratar? De imediato, não. Se foi um entorse que foi a primeira vez, eu não tenho que pensar nisso de cara. Mas eu tenho que avaliar o tornozelo e o pé se foi um primeiro entorse. Mas se é uma segunda vez, uma terceira vez, eu já tenho que me atentar para as articulações superiores, sim. Tá, então a gente pensa nisso. Talvez não na primeira, mas talvez numa secundariamente a gente... De qualquer forma, a gente sempre avalia, né? Eu sempre avalio, mas... Enfim. É necessário. Tem várias outras perguntas, mas eu quero andar com mais uma coisa. Gabriel, você não falou, você falou de tratamento aí, você falou de criocompressão, você falou das órteses, você falou da muleta, você falou de liberação miofascial um pouquinho. E eletrotermofototerapia, quer dizer, para os nossos pacientes, eu vou falar o choquinho. E para os nossos fisioterapeutas, eletrotermofoto, uso, não uso? O que eu uso? O que a ciência está falando sobre isso agora?
Se eu falar de 20 anos atrás, será que mudou alguma coisa para agora? Ah, muitas vezes os médicos vêm, inclusive em pedido médico, né? Fazer ultrassom, laser, TENS, parte analgésica. Só a parte analgésica da primeira semana. Os estudos nos guidelines mais recentes têm mostrado contra isso, né? Então, que o TNS não tem relevância nesse tratamento, tem nível A de evidência para o ultrassom para ele não ser usado, o laser nível D de contraditório, então os trabalhos eles são muito diferentes entre si, parâmetros, então não são muito conclusivos e não teve muita diferença com o efeito placebo. Então o laser também já não ajuda tanto. Então o laser, ultrassom e TENS não são bons adjuvantes nessa fase. Tá, Nenhuma então, fase, na verdade, para entorse de tornozelo. eu ia te perguntar sobre fase. Então, em nenhuma fase eles vão ajudar. Talvez ali para uma dorzinha o TNS. Exatamente. Então tá bom. Não, na verdade vai ser momentâneo. Tá bom, sou completamente momentâneo. A CRIO, talvez, nessa fase aguda, vai ter muito mais sucesso do que um TNS, certo? Exatamente. Legal. E o que a gente vai fazer em casa, Gabriel? Ou o que você faz na clínica que esse cara pode reproduzir em casa? Ele pode reproduzir a sua mão? Talvez não, mas você consegue orientar ele a fazer algumas coisas em casa? Para depois eu voltar para algumas perguntas dos nossos colegas aí, inclusive de paciente seu. Ixi, eu não estou lendo nenhuma, na verdade. Está passando Tranquilo, todas tá aqui. tudo anotado aqui. Fica tranquilo. Bom, é importante que a gente faça alguns exercícios, principalmente para a gente evitar essas lesões mais superiores, né? Então, se eu perdi a extensão de tornozelo, tudo que eu devo evitar, então, é flexão e inversão. Estou repetindo bastante porque muitas vezes as pessoas fazem. Então, Perfeito. a regra número 1 para o paciente em casa, não sentir dor. Você não pode sentir dor em hipótese alguma. Você vai começar a fazer uns movimentos de acordo com aquilo que você conseguir, dando preferência para os exercícios para cima e para fora. Então, se eu torci o meu pé para baixo e para dentro, eu preciso fazer para cima e para fora, extensão e eversão. Esses exercícios são os prioritários. Se eu tiver que fazer algum movimento. A parte dos exercícios, nós temos as liberações miofasciais, que a gente pode fazer com rolinho, bolinha de liberação miofascial, que a gente pode fazer no gastrocnêmio, né, na panturrilha, principalmente no gastrocnêmio lateral, porque a gente perde, como a gente perde a extensão, o nosso andar fica mais de lado. Como eu andar mais de lado, a meu gastrocnêmio, a parte lateral, a parte de fora da minha panturrilha, ela vai ficar mais tensa. Então, essa parte é importante da gente liberar, fazer essas liberações, para a gente ganhar essa extensão e a eversão, sair do mecanismo de lesão. Sempre contra, primeiro passo para a gente melhorar, a gente não piorar. Então, não piora e vai para o lado que te faz bem. Além disso, tem as automobilizações, né? Então, existe um teste, o lung test, que é o teste que você faz na parede. Você encosta o pé na parede e tenta encostar o joelho também. Então, a máxima distância que você consegue tirar o pé com o joelho encostado. Então, esse teste seria também uma automobilização. Você coloca o pé na cadeira, segurando o seu calcânio e sem deixar o calcânio levantar, você vai com o joelho para frente, tentando ganhar esse movimento de extensão. Então, o pé vai estar parado e o seu joelho vai vir para frente. E você segura o calcânio para ele não levantar. Essa é uma automobilização importante também. São algumas dicas, né? Que a gente pode Dicas fazer ótimas, é o que a gente precisa. A gente pode fazer teleatendimento, a gente pode ensinar de alguma forma. Vamos lá. Então, só vou dando corrente. Você falou agora, acabou de falar de eletro. A microcorrente, o Léo está perguntando, tem algum fundamento, tem alguma evidência? Microcorrente, Gabriel? Putz, não, né? Também não. Fica Mas... tranquilo. Pode. Não tem, não tem. Também não tem. Desculpa, não tem. Viu, Infelizmente, Léo? não. Não tem. É o Léo Medeiros? Não, é o Léo Segura. Realmente não temos.
Gabriel, bandagem funcional. Tiveram 3 perguntas. Jordana perguntou sobre bandagem no basquete, por exemplo, que é o esporte que ela é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. A Jô, querida Jô. A gente trabalha com basquete, eu trabalho a vida inteira com basquete. E aí? Usa, não? Na reabilitação, usa ou não kinesiotaping? Então, você tem 3 perguntinhas. Kinesiotaping, esporte profissional, como prevenção, né, principalmente. E aí, na reabilitação, usamos ou não? Tá. Bom, vamos lá. Kinesiotape como fator mecânico não tem evidência, infelizmente. Bandagem funcional, muita gente gosta e muita gente prefere, muita gente não consegue usar órtese, principalmente no basquete, né? Muitos movimentos laterais que impedem essas órteses mais duras, então o paciente prefere essas bandagens funcionais, mas os trabalhos mostram que as órteses acabam sendo melhores do que as bandagens. Elas têm um tempo de duração, enfim, com suor, que a bandagem ela é mais... O efeito mecânico da órtese acaba sendo superior. Na reabilitação, quando a gente está tratando esse paciente... Para de falar. Você falou, então, no esporte, no funcional, tá no basquete, por exemplo... eu vou ter mais efeito e eficácia, vamos falar de eficácia, de uma órtese, porque ela vai me sustentar mais tempo. Certo? Isso, é isso? Isso. O efeito mecânico dela acaba sendo mais. O artigo, né, mostrou. A gente sabe que tem a questão da preferência, que é o que você acabou de falar, mas... Tem preferência, tem gente que prefere bandagem e não troca isso por nada, e a gente não... E isso os artigos também abordam, tá? E varia muito de acordo com a preferência do atleta. Tem atleta que não muda e não vai querer mudar independente do que você diga. E mantém. Se está funcionando, mantém. Mas ele... É isso. Também varia muito. A preferência da escolha varia também de acordo com o que o paciente consegue usar. E não adianta eu querer prescrever uma órtese para ele, mas ele não consegue jogar com aquilo. Não consegue fazer mudança de direção, por exemplo. Tá? Então você falou da kinésio, que tem efeito mecânico. Com bandagem funcional para o esporte pode ser efetivo. Agora fala da reabilitação. Na reabilitação, é importante que esse paciente ele vá acostumando com essa órtese, porque essa órtese ela vai fazer parte da transição da fisioterapia com exercícios, com movimentos, para o retorno esportivo. E depois mesmo que ele tiver alta e tiver no esporte, os artigos mostram que ele deve manter ainda essa órtese de 2 a 6 meses depois da alta clínica dele. Então, é importante que ele vá se acostumando e depois tem que ter um desmame gradual, né? Que vai variar de pessoa para pessoa, mas tem que ter esse desmame, tá bom? E aí que chegou no desmame, que é uma parte que eu queria chegar para poder responder a pergunta do João lá atrás, no começo da sua fala. Ele falou, própria percepção. Quer dizer, então, estímulo sensório motor, a pliometria, podem servir como um aquecimento, por exemplo, para uma atividade fim, para uma atividade esportiva, ou até mesmo na reabilitação? Me fala um pouco aí, tá? Tá. Podem, inclusive, quando a gente trabalhava no basquete, a gente incluía os exercícios preventivos. Aliás, é o nível A de evidência para prevenção de entorse, são os exercícios sensório-motores. Então, a gente incluía junto no aquecimento. Então, a gente fazia aqueles circuitos, né, com mini tramp, com elástico, com os fortalecimentos que a gente queria, junto com o aquecimento da preparação física. Então, pode sim e deve. Isso ajuda bastante, embora isso não tenha muita evidência em relação aos tornozelos sem entorse, né? Tem alguns artigos mostrando que sim, mas os primeiros que saíam não viam muita evidência da bandagem e órtese nos tornozelos sem entorse. Então, nunca tive. Vou colocar para ver se eu não tenho nunca. Isso não previne. Mas eles têm ajuda preventiva naqueles tornozelos que já tiveram entorse. Previne a recidiva. Aí teve, agora eu não lembro o nome da pessoa, me desculpa, gente, alguém perguntando sobre controle de carga. Você, na clínica, aqui na Life Square, você utiliza o controle de carga, inclusive não só na reabilitação, mas nessa preparação da transição para a atividade esportiva?
Essa parte ela é fundamental, porque os artigos também mostram, e a gente faz, esse trabalho multidisciplinar, né? Então, na clínica, nós temos preparadores físicos e a gente sempre tenta conversar com o preparador físico do clube, da equipe, para a gente trabalhar em conjunto. Não adianta eu matar ele aqui na fisioterapia, encher de exercício, ele tem treino ainda no mesmo dia. Ou, enfim, ou o contrário, ele chegar cansado e eu não conseguir fazer nada. Então, sempre a gente tenta ajustar todos os calendários e horários, conversar com o preparador físico da clínica, com o da equipe e sempre trabalhar em conjunto. Sim, então a resposta até é o PHB, Gabriel, eu não sei o nome, desculpa, que fez a pergunta do controle de carga. Então a gente utiliza e utiliza bastante, tanto que a gente faz questão de estar junto com a preparação física para poder fazer esse controle de carga. Obviamente a gente tem hoje em dia, porque trabalha com esporte a vida inteira, a gente tem conhecimento sobre esse controle de carga, óbvio que sim, é um dos critérios mínimos para você trabalhar com esporte em alto rendimento. Mas sim, a gente tem esse controle de carga aqui na clínica, facilitado ainda mais porque a gente tem sócios preparadores físicos aqui na clínica também. Você já respondeu sobre o Marco, sobre o kinesiotaping, ele tem uma outra pergunta, mas antes, a primeira pergunta que a gente tem foi do Douglas, que é no seu paciente, perguntando, ele diz que está sem correr há muito tempo. Será que ele está mais suscetível, ele está desde a quarentena sem correr, será que ele está mais suscetível a uma lesão agora? Porque a musculatura está mais fraca, não é nem só a musculatura mais fraca, ele pode estar fazendo exercício em casa, mas porque ele não está fazendo o exercício efetivamente funcional, ou não está indo para a rua, ou não está correndo efetivamente? Tá. Pela falta da corrida, não. Ele não está mais suscetível porque ele não está correndo. Até porque a corrida não fortalece nesse sentido, né? De estabilizar mais. Ele pode fazer exercícios em casas preventivos, então todos esses funcionais, exercícios de equilíbrio, propriocepção, pliometria, todos são indicados para ele fazer em casa, não precisa sair de casa para isso. E quando ele voltar, vai voltar até melhor, porque já não está acostumado a fazer mesmo, né? Então. Bom, Tô brincando. essa é fluente. Tem duas perguntas que eu acho super interessantes aqui. Ainda do Enzo, e aí é uma que a gente sofreu, a gente tem pouquíssimo tempo de live agora, é uma que sofremos lá em 2010 com esse tipo de coisa. E uma é do Fabrício Lisboa, aqui, nosso amigo de Taubaté, perguntando sobre critérios de altas e testes funcionais. Essa deixa para você responder daqui a 1 minuto. E responde a do Enzo, falando de entorse alto de tornozelo, evidenciado na radiografia. Tratamento, vamos lá. Eu tenho vivenciado isso no futebol também. Conservador? Se sim, tempo de imobilização, qual é? Então, varia muito, tá? Então, um raio-x, depende de como foi esse raio-x, tá? Então, o entorse alto de tornozelo, para todo mundo entender, é quando você tem uma lesão, esse ligamento que está falando aqui, antes é o fíbulo talar anterior, né? Quando entorse alto de tornozelo é quando você tem lesão do fíbulo talar, do talo fibular. Do tíbio talar, certo? Do tíbio talar. Então, quando tem lesão, o risco disso aqui acontecer é a pinça maleolar abrir, certo? Então, essa pinça maleolar, como que eu sei se essa lesão existe ou não? Existem testes funcionais, existe o teste de rotação do talos que eu faço. Então, rodando aqui, eu faço essa pinça abrir, isso gera dor. Existe o teste de peelings, que eu faço a compressão lateral aqui, eu faço essa abertura, tá? E com relação ao raio-x também, ele fez o raio-x. O raio-x ele só vai ser válido se ele for feito com carga. Com estresse, porque né? se ele fez com estresse. Então, se ele for feito com carga, se ele for feito em pé. Porque quando eu faço o peso, quando eu coloco o peso em pé, quando eu faço o raio-x com carga, eu mostro realmente se essa pinça está abrindo ou não. Tá? Existe tratamento conservador? Existe. Na dúvida se isso abriu muito ou não, ou se passou muito tempo depois do entorse. Tá? E quanto tempo fica imobilizado? Vai ficar aí pelo menos de 6 a 8 semanas, tá? Imobilizado, de RoboFoot, tá? Os artigos mostram pelo menos 6 semanas aí, imobilizado. Em 2010 a gente teve um atleta que jogou o Mundial com 10 dias, um Mundial de basquete com 10 dias dessa lesão. Foi uma loucura completa, então. A gente não tinha...
não tinha condição, a menor condição de fazer isso, mas acabou acontecendo e a gente sofreu bastante com isso. O Fabrício Lisboa, que nem eu te falei, ele perguntou indicadores para controle de carga. Acho que não vai dar tempo de responder essa agora, que essa demora um pouco mais. Responde a outra que ele te perguntou sobre critérios de alta. Como você manda esse critérios... embora? Tá. Então, existem vários critérios para a gente dar alta para esse paciente, né? Então, esse paciente precisa estar sem dor, esse paciente ele precisa ter uma amplitude adequada. Existe também os testes funcionais para esse paciente, para eu saber se esse tornozelo está respondendo tão bem quanto eu espero. Ele precisa ter flexibilidade, força, resistência, e dentre os testes funcionais, existem alguns que a gente usa mais como critério de alta, né? Então, a gente usa o size test, né? Que a gente usa, são 10 centímetros, que a gente faz 10 saltos de um lado para o outro. A gente faz, e a gente marca o tempo, então faz com o lado sadio, depois o outro lado. A gente usa também o rope test, né? O triple rope test. A gente usa a corrida em 8 de 5 metros. Então, coloca 2 cones e braços para trás em 5 metros, dá 2 voltas. E a gente usa também o square rope test, que são 5 voltas num quadrado de 40 por 40 centímetros. Então, quer dizer, a gente tem testes que a gente pode mandar esse paciente embora com mais segurança. Não necessariamente ele vai sair perfeitinho, mas com mais segurança. A gente tem que pensar também nas condições cardiorrespiratórias, tem que pensar nas condições psicológicas. Às vezes ele não está confiante naquele tornozelo. Então, todos esses testes, não é que eu vou fazer, o paciente está tratando, agora vamos fazer um teste para ver se você está bom. Esses movimentos, eles são treinados durante a avaliação. Você aprende a saltar numa posição só, correr no lugar, depois você vai devagar, aos poucos, e até você fazer um teste com velocidade. É muito importante que a gente não tente fazer isso de uma vez. Legal. Gabriel, parece uma loucura, né? Mas já foram 58 minutos. Você não morreu de fazer a live. Você não morreu, você continua firme rápido, aí. Graças a Deus, passou rápido. O papo é bom, facilita bastante quando o papo é bom e você sabe isso aqui como ninguém. Então, brigadíssimo. Pessoal, só tenho a agradecer. Eu prometo que eu tento arrancar ele mais vezes para vir falar aqui. Ele me lembrou antes, esqueceu de falar agora, que eu tinha que falar que ele é osteopata, além de tudo também. Então, a próxima dele eu vou tentar trazê-lo aqui para a gente falar de osteopatia. O que é isso, afinal? Né? Eu já estou convidando ao vivo para todo mundo, para que a gente possa tentar trazer um pouquinho do que é esse conhecimento tão grande que ele tem. Depois aí, teve mais alguém que perguntou, depois você dá uma olhadinha para a gente repetir alguma coisa. Vou ver todas, agora que eu não vi nenhuma. Juro. Depois você dá uma olhada e tenta responder para essas pessoas. Galera, eu só tenho a agradecer vocês. Foi um papo super bacana. Gabriel foi nota 10, brigadíssimo. A gente está à disposição tanto aqui nos nossos Instagrams pessoais, do Gabriel, o meu, do Felipe e o da Life Square. A nossa clínica está aberta para vocês irem conhecer tanto quanto fisioterapeutas quanto os pacientes. E aí eu vou dar o meu recado final nesses últimos 15, 20 segundos que a gente tem aqui, que é fique em casa, né, Gabriel? Fique em casa. Fique em casa. Pode falar. E não esquece da gente. Isso aí. É isso aí, pessoal. Foi um prazer, uma honra. Muito obrigado. Adorei conversar com esse gigante da fisioterapia, que é o Felipe. Uma honra. Só ele para me trazer aqui, porque eu tenho alguma dificuldade com isso. Mas vou aprender. Estou aprendendo. É a primeira e espero que tenham outras. Tá bom? Gente, prazerzão. Segunda-feira que vem tem mais. A gente vai fazer com o Rodrigo Vasconcelos, não o fisioterapeuta, mas um atleta de Ultraman, que é nosso atleta aqui da Life Square.